ó. Ele tava, e isso é verdade, ontem não veio. Não meteu atestado, não. Quer dizer, teve um atestado, mas não é que ele meteu atestado, que ele realmente estava com alergia. Aí teve uma pessoa, que eu não vou falar quem, que falou, alergia à Vitória, será? Não tinha um negócio de vacina? Mas não fui eu que falei isso, foi o próprio Pedrosa que falou isso. Já chegou a vacina, eu falei. Em São Januário sempre tem vacinação, cara. Muito bem, o negócio você é tomou quando a sai de São vacina? O Januário. Pedrosa falou alergia à Vitória. O cara falta por quê? Porque tá com Alergia. alergia. Aí eu vou falar o quê? Que alergia a camarão? Quando Não. sai de São Januário é complicado. Mas dentro de São Januário a vacinação tá sempre pronta. Você gostou, de 0 a 10, te dou nota 100, Lucas Pedrosa, pro Vasco ontem? Não. De 0 a 10... Ah, parou, muito chato. De 0 a 10, nota 8. Tá bom. Por que perdeu 2 pontos? Porque o segundo tempo não foi tão bom. Assim, acho que o time caiu de rendimento no segundo tempo. Falando do primeiro especificamente, foi uma equipe avassaladora, já começou o jogo em nível altíssimo. Por que, Pedrosa? Primeiro ponto, e o mais importante, Jair é um jogador muito melhor na saída de bola, com a bola no pé, do que o Hugo Moura. Quem jogou ao lado dele? Tietê. Dupla que já se conhece desde o Atlético Mineiro, foi campeão no Atlético Mineiro, inclusive. Então, são jogadores que, com o estilo de jogo do Fernando Diniz, eles vão sempre ser potencializados e eles potencializam o time também. O primeiro gol do Vasco sai de uma saída de bola do Jair, porque ele tenta fazer o diferente. Ele carrega, ele acha o companheiro, e aí vem o Coutinho e o Rayan. O Rayan, inclusive, para mim, é o melhor jogador da era Diniz, dessa nova fase do Diniz no Vasco da Gama. Rayan consegue fazer a chapada com a assistência do Coutinho, 1-0. Depois, mais uma vez, saída de bola qualificada, vem a jogada com o Jair aparecendo na entrada da área, serve o Felipe Coutinho, Coutinho serve o Piton, Paulo Henrique pisando na área. O que significa isso? Até o Paulo Henrique falou, 2 laterais que conseguem avançar, que conseguem pisar na área, isso é muito importante no futebol atual. Terceiro gol, Tietê e Coutinho. Tietê consegue servir o Verratti, Verratti faz o facão e bate de canhota. Chega ao seu 18º gol na temporada, inclusive sendo o artilheiro do futebol brasileiro, 51 gols com a camisa do Vasco. Tem gente que não gosta, tem gente que fala que ele é ruim com a bola no pé, que ele é ruim de bola. Imagina se fosse bom, né? Se fosse bom, não prestava. Pro torcedor vascaíno, tem uma galera que não gosta do Verratti. Mentira. Tem? Tu não sabe disso, não? Não. Chama de caneludo, fala que não sabe jogar. Não acredito. Eu juro. Vene Casagrande. Tem gente que não gosta. Caneludo ou não, o cara só precisa de um toque pra botar a bola na rede. 18 gols no ano. Enfim, 3-0 e aí um sabia. 3-0 bem avassalador assim no primeiro tempo. No segundo tempo, o Melgar até joga melhor nos primeiros 30 minutos que o Vasco. Só que vem as trocas, e aí tem que destacar aqui uma troca que eu achei muito interessante, que foi a do Garré no lugar do Felipe Coutinho. O Garré entra e ele nos primeiros minutos está tentando ganhar confiança. Só que depois que ele ganha confiança, ele dá 2 assistências para gol, uma para o Watson e a outra, se eu não me engano, foi para o próprio Verratti, gerando essas chances de gol, até pelo que eu falei aqui, de que poderia ser 5-0, 5-2, digamos assim. O Garré entrou muito bem. É um jogador que para mim vai ganhar minutos com o Fernando Diniz e não poderia deixar de destacar, porque a gente esquece, quando ganha, o goleiro também é importante. Verdade. O Léo Jardim no primeiro tempo ele faz 2 defesas absurdas, que poderiam minar a vitória do Vasco. Então, assim, o Léo Jardim, pra mim, é impressionante. Não é momento, gente. As pessoas falam assim, Verdade. porque o momento do Léo Jardim. O momento do Léo Jardim tem 2 anos. O Léo Jardim é um goleiro convocável, é um goleiro que deveria ser lembrado para a seleção brasileira. Eu não tenho dúvida disso. Para convocar o Hugo Souza, eu convocaria o Léo Jardim. Não. Pra convocar o Bento tem que ser o Léo Jardim. Eu convocaria o Léo Jardim. É isso. Ô, Lucas Pedrosa, o Rayan tá dando um show. Impressionante. O que será que o Diniz falou, fez? Porque não é possível. O meu John Textor já tinha falado, Verdade. esse menino é bom, quero comprar ele. Sim. Será que o Vasco vai vender agora ele? Eu acho que ele é o principal ativo hoje do Vasco, né? É o principal ativo. Inclusive, a ideia antes do Fernando Diniz chegar era vender o Rayan no meio do ano justamente por conta dessa Mas necessidade. sabe o que a gente tá? Ah. No meio do ano, Pedrosa. Só que o Diniz falou que não quer que ele saia. Ele falou o seguinte, pra mim o Rayan é um jogador indispensável. Se o Rayan for vendido agora, ele vai ser vendido por um valor muito menor do que realmente ele vale. E aí tem até uma informação de bastidor que eu posso trazer aqui pra vocês. O Rayan já tá jogando bem desde o jogo contra o Fortaleza, jogou bem contra o Operário, jogou bem contra o Fluminense, jogou muito ontem contra o Melgar. Teve um treino que o Fernando Diniz estava orientando ele e ele estava pegando na bola e tocando pra trás. O Fernando Diniz parou o treino. E daquele jeito dele falou assim, Rayan, vai tomar caju. Ou você comigo vai ser nota 10, ou você vai ser nota 0. Ou você vai ser muito bom, ou você não vai ser bom. Então assim, a próxima vez que você tocar pra trás, eu vou parar o treino de novo e eu vou te tirar. Eu quero que você parta pra cima. Eu quero que você tenha característica de confiança. Porque você é bom, por que tu não vai partir pra cima? Se jogador burocrático, eu não quero. Eu quero que você parta pra cima. E aí, cara,
tudo isso está sendo visto em campo. A verdade. forma como o Ryan está conseguindo mudar o jogo dele, porque talento, qualidade, ele sempre teve. Jogador que sempre frequentou seleção de base, mas não tinha o potencial ainda desabrochado. 18 anos e é impressionante como ele tem crescido com o Fernando Diniz. Pela direita, pelo meio, pela esquerda, fazendo gol, dando assistência, chamando a responsabilidade. Que jogador tem sido o Ryan? Top 3 ontem de jogadores, Pedrosa, do Vasco? Top 3, Ryan em primeiro. Vou botar aí... vou botar o Léo Jardim em segundo e o Jair em terceiro, mas com menção honrosa ao Felipe Coutinho, que fez uma boa partida ontem, e ao Tietchan também acho que jogou bem. Bom, você fez a sua prova da autoescola, fez a baliza ótima, ajeitou o espelho, deu tudo certo, Tudo você passou. certo. Eu fiz minha prova ontem. Deu um probleminha, que negócio de olhar, ela não olhou que ia vir um carro, não tem um negócio Nossa, assim? eu fui reprovado por causa disso. Então, aí negócio de espelho, não ajeitou o espelho. Eu tive esses probleminhas. Ligou a seta errada. Mas passei. Entendeu? Entendi. Passei. Hoje é você, Vinícius. Mas eu repito. Hoje é a sua prova da autoescola. Se esse passageiro não passar nessa prova, porque realmente não tem que dirigir nunca mesmo. Não fale assim, Tem Vene carro Casa. hoje em dia, Vene, que estaciona até sozinho. É só você falar. É esse caso da noite de hoje. Exato. Essa prova é hoje, gente. Olha, é o Quarta-feira, classificado na Sul-Americana, vamos para o playoff, jogando bem, recuperando reforços dentro de casa, assuntos que nós vamos tratar aqui. E, claro, falar também de dinheiro, porque rolou uma pendência na FIFA. Aliás, tem 2 pendências por lá. Chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Gratidão. Quase 220 mil amigos, o canal que mais cresce falando de Vasco da Gama. Ontem uma transmissão histórica com mais de 80 mil visualizações. Muito obrigado mesmo a todos de coração que apoiam o meu trabalho, que é nosso, né? O canal é nosso e é muito legal. Bom, vamos lá. Vitória, 3-0, incontestável, como tinha que ter sido na estreia da Sul-Americana, quando batimos por 3-1, mas conseguimos levar o 3-3. E o Vasco está classificado para o play-off. O que é o play-off, torcedor, para você entender? É a disputa dos segundos colocados da fase de grupos da Sul-Americana contra os terceiros que vêm da Libertadores. Como é que vai ser o chaveamento disso? Jogos de ida e volta. Primeiro melhor segundo colocado, vão ser 8. Quem é o primeiro? Ele pega o último terceiro colocado. O segundo pega o 7º terceiro colocado. O terceiro pega o 6º e assim vai por diante. A tendência é o Vasco ficar nas 3 últimas posições, porque a pontuação foi baixa. Logo a gente vai pegar melhores times que vêm da Libertadores. Só que a Libertadores ainda segue. Hoje, inclusive, tem jogo da Libertadores, você pode mandar na KTO o seu palpite, inclusive tem Sul-Americana até amanhã. Então a definição toda vai acontecer ao longo desses 2 próximos dias. Mas, de qualquer forma, é só depois do Mundial de Clubes que vem essa fase pré-oitavas de final. É um play-off, assim é denominado pela Conmebol. Quem vencer vai para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Avançar era importantíssimo para a moral do elenco, para a sequência do Campeonato Brasileiro, os 2 próximos jogos que são muito difíceis, Red Bull Bragantino em casa e o São Paulo fora, mas haverá um tempo entre esses 2 jogos de 11 dias, tempo que o Fernando Diniz saberá trabalhar o elenco. Alguém vai dizer assim, pô, Fábio, você se empolgou com 3-0 no possante Melgar, no poderoso Melgar. Não. A empolgação ela ainda não veio. Mas a visão do crescimento e da evolução com pouco tempo de trabalho mesmo. Porque trabalhar o dia a dia o Diniz não consegue. Vai conseguir no Mundial de Clubes. Vai conseguir entre o Bragantino e o São Paulo. Mas é nítido que já há evolução. Física, pouco. Mas técnica e tática, esquece. Posso pegar individualmente? O Ryan, ele está sobrando nas mãos do Diniz. O Diniz foi muito enfático, inclusive, na sua coletiva ontem, disse que, olha,
ele é insubstituível. O talento que ele projeta nesse menino e que todos sempre projetaram na base, ele está conseguindo extrair dele, esquece. É muita diferença. Força física, presença diária, finalização, personalidade. E aí eu faço coro com o Diniz. Se o Vasco, as finanças do Vasco permitirem que esse garoto fique mais uma temporada, esse menino é convocado em seleção de base, esse menino tem potencial para jogar na seleção de cima daqui a alguns anos. Não digo o ano que vem, porque é a Copa do Mundo, mas pós-Copa do Mundo, sim. Ele tem força física, ele tem estrutura de jogador, que é jogador grande, que de muito contato físico, para jogar as principais ligas. Tem uma potência com a perna canhota, tem arranque, mas faltava uma coisinha que ninguém conseguia tirar dele: confiança. Não adiantava o pai dele, o Valquimar, ex-zagueiro do Vasco: meu filho, você é um gigante. Santo de casa não faz milagre. Eu sei, conversando com muitas pessoas do Vasco, que o papo interno, quando estava para acertar com o Diniz, porra, ainda bem, cara. Queria que o Vasco jogasse assim. Vários jogadores falaram isso. E tá aí o resultado. O que o Jair jogou ontem, uma enormidade. Uma enormidade. Aliás, o Diniz falou que não quer que ele saia. E ele disse que não quer sair. Pedrinho, fazer um pedido a você, presidente. Ah, mas o Jair tem um salário alto. Ok. Mas ele entrega em campo. Futebol que ele desfilou ontem em campo. Não estou dizendo que ele vai ser o nosso 5, não. Mas ele não pode ser o nosso 8? Com muita qualidade? Por que não? No fim do ano passado, nós falávamos de 3, 4 reforços em casa. Jair tinha voltado, Paulinho da contusão, Adson que ia voltar de cirurgia e o Estrela. Por 4 reforços em casa. O Jair está performando. Já é mais um jogo que ele faz muito bom, com muita qualidade. Por que não? Barato é que é caro. O caro se entrega e dá resultado, não é caro. E o Diniz quer contar com ele. Logo, aliás, muito bom o Diniz ter colocado o Garré para jogar ontem, né? Ter dado minutagem para ele apareceu, infiltrou uma bola que ele deu no Verratti, que eu achei que ia ser o quarto gol do Vasco, segundo dele, que aliás me quebrou na KTO, pô, tinha um odão lá com 2 gols do Verratti, quase. Mas é isso, eu me diverti, botei R$3 na múltipla, perdi 3, ok, faz parte do jogo. Mas assim, torcedor, gostei e acredito muito que o Diniz vai conseguir potencializar o Coutinho. E arrisco a dizer uma coisa: se o Diniz conseguir fazer com o Coutinho o que ele fez com Paulo Henrique Ganso, o Vasco vai ganhar um dos melhores top 3 do Brasil em termos de camisa 10, mesmo ele usando a 11. Porque não desaprendeu. Se ele conseguir encaixar, aliás, ontem muitas peças estavam tentando se encaixar, ele vai voar. A nossa dupla de zaga foi muito bem ontem, João Vitor e Lucas Freitas absolutos, e vai ser a nossa dupla de zaga para sábado contra o Red Bull Bragantino. Para fechar, eu vou desenvolver mais esse tema no nosso Na Conta KTO meio-dia, em que eu vou zoar muito o Rei Kraus, que eu tô podendo hoje, a gente tá podendo, a gente tá soberbo. Vem comigo hoje meio-dia para zoar o Rei. Ramon Dias e Emiliano Dias ganharam ontem na FIFA o processo contra o Vasco, 30 milhões e meio de reais. Só que o Vasco vai recorrer ao CAIS, que é o Tribunal, o STJD, né, da FIFA, é o Tribunal, é a Corte Arbitral do Esporte. Então, assim, se o Vasco vai buscar ressarcimento, diminuir esse valor, a gente não sabe se vai obter êxito. Agora que essa dívida foi feita pelo CEO anterior, Lúcio Barbosa, e não Carlos Amodeu, foi feita pela 777 e não pelo Vasco, que hoje está no poder, isso é fato. Aliás, hoje, dia 28, está marcada a reunião, né? A audiência. Vasco contra 777. Vem chumbo grosso aí. E não estranhe
se numa sequência vier uma ação criminal por má gestão, por problemas financeiros apresentados. Enfim, para fechar com você, quem torceu contra, que o Vasco tomou um transfer ban por não pagar o Nantes. E agora? Departamento Jurídico do Vasco, tendo advogados que conhecem do riscado, Paulo César Salomão, Felipe Carregal, o Alain Belaciano. Alain milita no esporte há muitos anos, há pelo menos 20, com vários clubes, com ações na FIFA. E o Vasco conseguiu reverter o transfer ban, sob a alegação de que está num processo regular de recuperação judicial. E a FIFA retirou o transfer ban, ou seja, o Vasco pode contratar. Agora é que é um outro problema, né? É contratar e escolher as peças certas. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho. E um casaca, gol neles, que coisa linda. Vamos comemorar, porque hoje é dia de vibrar. Amanhã, sexta e sábado é outro pagode, é outro. Salve, torcedor do Vasco da Gama, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que ganhou do Melgar 3-0, classificado na Copa Sul-Americana, vai disputar os playoffs com um time que vai sair da Copa Libertadores da América. Deixa o seu comentário, deixa a sua opinião. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Informação do mercado da bola: Rafael Tolói, o zagueiro aí que está na Itália. O Vasco tem sondagens do jogador, porém a negociação não avançou. Há um interesse ainda, porém o momento do Vasco é complicado nos bastidores. Deixa a sua opinião, Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!